Olá! Estamos conectados no canal das Tris para conhecer hoje a história da mulher admirável que é Dona Zica. Cozinheira, costureira, mangueirense, verde-rosa de coração, pastora que rodava na ala das baianas, mãe, avó, dona de muitos talentos. Dona Zica representa a velha guarda de todos os sambas. Só te peço uma coisa logo na entrada. Pode curtir. Carioca, sambista, cozinheira das boas e coração verde-rosa. Dona Zica não teve uma vida fácil, mas soube tirar um pouco de alegria da dureza dos tempos difíceis. Sustentou casa e filhos, foi costureira, lavadeira e tecelã. Participou da fundação de uma escola de samba e montou um bar e restaurante que até hoje é símbolo da efervescência cultural do Rio de Janeiro, o Zicartola, junção de Zica com Cartola, marido e compositor genial. Depois que partiu, virou nome de um pré-vestibular comunitário, uma glória. Eusébia Silva do Nascimento, a Zica, Dona Zica, nasceu em Piedade, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1913, em pleno domingo de carnaval, como ela gostava muito de lembrar. Seus pais eram o ferroviário Eusébio da Silva e Gertrudes Efigênia dos Santos, uma lavadeira. Zica, que perdeu o pai com cerca de 1 ano de idade, se muda ainda criança com a mãe e irmãos para a Mangueira, também na Zona Norte do Rio. O Complexo da Mangueira é um marco cultural da cidade. Segundo dados do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FAU-UFRJ. Foi a terceira favela carioca, logo após a formação das favelas do Morro da Providência e de Santo Antônio. O nome Mangueira foi dado por causa da fartura de árvores de manga que se espalhavam pelo lugar. Em 1919, Zica, para escapar da pandemia de varíola que atingia o morro, passa uma temporada na casa da tia, no Engenho Novo. Minha mãe me prevenia da doença me dando banhos de folha de laranja da terra. Olha que genial! Zica começa a trabalhar desde criança em casas de família, nos serviços gerais e lavando roupa. Minha mãe não pôde me botar na escola, coitadinha, ela era viúva. Tinha que criar aqueles filhos todos, de maneira que o que eu sei é pela minha vontade e pelo meu jeito de viver. E isso ela sabe ver. Zica, ainda garota, pegava 2 bondes de segunda classe mais baratos para chegar no trabalho. A vida como doméstica era muito dura. Ela era castigada quando a patroa não ficava satisfeita com o serviço. Mas o dinheiro que recebia ajudava a pagar o aluguel do quarto no Morro da Mangueira. Tempos depois, ela larga o emprego e passa a ajudar a mãe em casa, cozinhando e lavando para fora. Dona Zica, como ficou conhecida, faz parte da história da Mangueira, uma das primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela se orgulhava de ter participado, em 1928, aos 15 anos, do desfile de um dos 5 blocos que deu origem à Estação Primeira. A ocupação dos morros da cidade do Rio de Janeiro, como lembra o historiador Luiz Antônio Simas, está ligada à formação das escolas de samba cariocas. Enquanto os negros buscavam pavimentar caminhos de aceitação social, o Estado procurava disciplinar as manifestações culturais das camadas populares, forma considerada eficiente para controlá-las. Foi dessa interação entre o interesse regulador do Estado e o desejo de aceitação social das camadas populares urbanas que surgiram as primeiras escolas de samba. Isso você não sabia, né? O nome Estação Primeira de Mangueira surgiu por conta da parada do trem. Depois da Central do Brasil, uma das mais famosas estações de trens do Brasil. A Mangueira era a primeira onde havia samba. O pessoal da casa de Dona Zica era tão animado que dormia fantasiado para não perder tempo para se arrumar de manhã. Ela era saudosista e sempre dizia que gostava do carnaval de antigamente. Eu sinto falta do carnaval que começava em dezembro, as batalhas de confete. Aquilo tudo era bonito, era gostoso. Dona Zica e Dona Neuma, filha de Saturnino Gonçalves, um dos fundadores da escola, foram responsáveis durante muitos anos pela confecção de fantasias da escola e as principais
Pastoras da Velha Guarda, projeto criado em 1965. As duas eram representantes ilustres da Verde Rosa. A cantora Alcione, mangueirense, grande amiga de Zica, diz o seguinte: Dona Zica foi a alma da escola. Ela é história, uma mãe do samba, uma mulher com grande representatividade no universo feminino e no mundo do samba. O maior orgulho que nós temos é ter tido uma dama como ela. Salve Dona Zica! Ela casou cedo, tinha 19 anos quando se encantou por Carlos Dias Nascimento, fundidor e bom de bola. O casal vai viver fora da Mangueira e tem 5 filhos biológicos, 3 deles morreram ainda pequenos. A caçula, Vilma, morreu de câncer aos 22 anos. No período da doença da filha, ela adotou o Ronaldo. A primogênita, Glória Regina, foi a grande companheira da mãe. Dona Zica fica viúva depois de quase 20 anos de casada e volta a morar no Morro da Mangueira, perto da irmã Clotilde, ou Dona Menininha, casada com o compositor Carlos Cachaça. Zica, nessa época, vai trabalhar como cozinheira do Clube Bola Preta, no centro da cidade, reduto de sambistas. É na Mangueira que ela conhece o segundo marido, Agenor de Oliveira. Você conhece? Cartola, um dos fundadores da Mangueira e um dos maiores sambistas da história da música popular brasileira. Eles já se conheciam do morro e do samba, mas o reencontro acontece quando os dois estão viúvos. Dona Zica conta que Cartola a admirava enquanto ela lavava roupas, mas foi preciso muita serenata para o compositor conquistar o coração da pastora. Acabei aceitando o namoro. Como ele gostava de beber, eu fui colocando ele no lugar, dizendo que aquilo não era mole, que ele era o Cartola. Acabou que ficamos 23 anos casados. Foi muito bom, foi melhor do que meu primeiro marido. Ele foi muito bom para os meus filhos e meus netos. Em 1953, o casal passa a morar junto. Ao lado de Zica, a vida de Cartola toma outro rumo. Ela exerceu papel fundamental na vida e carreira do compositor. Foi durante o casamento que Cartola escreveu as músicas de maior sucesso. Regina, filha de Dona Zica, relembra como era ver os dois nos ensaios da escola. Ele era compositor e ela desfilava como baiana, mas ambos dançavam juntinhos a noite toda. Zica e Cartola foram trabalhar e morar na sede da Associação das Escolas de Samba no centro da cidade do Rio. Cartola como zelador e Zica na cozinha, fazendo sopas e marmitas para os fregueses da casa, motoristas e os cobradores de ônibus da Praça Mauá. Em pouco tempo, o lugar era um point e toda sexta tinha música e comida, um modelo que inspirou o Zica Cartola. O sucesso das sextas-feiras na Associação das Escolas de Samba chegou à zona sul da cidade. O empresário Eugênio Agostini, primo de um dos parceiros de Cartola, propôs a Dona Zica que abrissem uma pensão. O Zica Cartola é inaugurado em 1963, na Rua da Carioca, e, como previsto, vira uma sensação na cidade. Dona Zica na cozinha e Cartola na programação musical. O local reunia sambistas do morro, músicos de classe média, jornalistas e escritores. O ponto de encontro de Nelson Sargento, Zé Quete, Nelson Cavaquinho, Elton Medeiros, Hermínio Belo de Carvalho, entre tantos outros craques. Um celeiro de ideias que inspirou trabalhos como o show Opinião e o Rosa de Ouro. Resistência cultural ao período que antecedeu o golpe de 1964. Foi no palco do Zica Cartola que o jovem Paulinho da Viola recebeu seu primeiro cachê. Em meio ao turbilhão de sucesso, o casal oficializa a união depois de muitos anos de vida em comum. O casamento acontece em 1964 na paróquia Nossa Senhora da Glória. E Cartola compõe o samba Nós Dois para celebrar a ocasião. Está chegando o momento de irmos para o altar nós dois. O Zica Cartola fecha as portas em 1965, com dívidas e questões administrativas, mas deixou um legado precioso para a cultura carioca. Dona Zica era inspiração e acompanhava de perto a produção musical do marido. Um dos grandes clássicos de Cartola, As Rosas Não Falam, surgiu depois de uma conversa despretensiosa do casal. Fascinada com a grande quantidade de rosas desabrochadas no canteiro da casa deles, Zica perguntou ao marido: por que nasceram tantas rosas assim? E ele respondeu:
Sei lá, Zica, as rosas não falam. Dias depois, ele canta a música para ela. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, que coisa mais linda. O Cartola dizia que o perfume que as rosas roubavam era de Dona Zica. Em outra canção, Tive Sim, o compositor fala sobre o ciúme de Dona Zica. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, mas comparado ao teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Zica não assumia esse ciúme todo não, tá? E dizia que compreendia a boemia do marido artista. Sei. No segundo disco de Cartola, lançado em 1976, Dona Zica estampa a capa do vinil na famosa foto ao lado do marido na janela de casa. O mundo é um moinho. Abre o álbum, considerado um dos melhores da carreira dele. O casamento durou até a morte de Cartola em novembro de 1980. Dona Zica, que morava em Jacarepaguá junto com o marido, volta para o Morro da Mangueira e participa ativamente da vida da comunidade. Mulher sensível, que apesar das dificuldades, mantinha um sorriso no rosto e a luta pelo coletivo. No carnaval de 2001, ela é liberada de uma internação hospitalar para desfilar na avenida. Dona Zica surgiu dentro de uma caixa na comissão de frente. Foi a última participação dela com a Mangueira na Sapucaí. Ela morre em janeiro de 2003, de maneira tranquila, dormindo. O livro Dona Zica, Tempero, Amor e Arte, escrito pela neta Nilcemar Nogueira e pelo jornalista e pesquisador Sérgio Cabral, com receitas e histórias de uma das principais lideranças do samba carioca, foi lançado em homenagem aos 90 anos que ela não chegou a cumprir. Eusébia Silva de Oliveira, Dona Zica, é uma mulher admirável e essa é a vida dela. Gostou da história de hoje? Então, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho, assim você recebe notificações de novos conteúdos e sempre que possível, dá o seu like e deixa os seus comentários. Eles são muito importantes para o crescimento do canal.